Pronto. Aí depois fica salvo lá, né, Daniel? Numa pastinha. Fica lá no meus documentos, aí tem a pasta do Zoom, aí fica gravado lá o vídeo. Acho que fica até a data. Pronto. Ótimo. Bom, então vamos lá. Esse exercício aqui de revisão, ele foi muito parecido com o primeiro exercício. Qual é a diferença? É que aqui eu dividi por trimestre e coloquei apenas uma atividade. Lá no outro exercício eram duas atividades, era a prestação de serviço e a revenda de mercadoria. Aqui nesse caso eu trouxe só uma empresa que ela trabalha com a revenda de mercadorias. É um comércio de mercadorias. E trouxe o faturamento trimestral. Então, no primeiro trimestre, 450 mil. No segundo, 457 mil. No terceiro, 530 mil. E no quarto, 475 mil. Então, a gente vai fazer juntinhos aqui o primeiro trimestre. O que é que a gente faz? A gente pega logo o faturamento e preenche aqui nessa primeira coluna do faturamento. 450 mil. E aí eu trago os custos por trimestre também. Então, no primeiro trimestre, 158.750. No segundo, 162.778. No terceiro trimestre, 150.750. E no quarto, 176.680. Da mesma forma que a gente fez o faturamento, a gente faz com o custo. Então, vamos pegar aqui o custo do primeiro trimestre, que foi de 158.750. Aí a própria planilha já traz mais ou menos a estrutura da DRE, porque geralmente o lucro real, ele é muito embasado na estrutura da DRE. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 450 mil, que foi o faturamento, menos o custo, que foi de 158.750. Deu quanto, Daniel? Deixa eu ver se eu consigo Deu fazer aqui. 291.250. Pronto. 291.250 reais. Foi o que sobrou do meu faturamento menos o custo da mercadoria. Aí 291.250 é o lucro bruto. Então, desse lucro bruto, nós ainda vamos tirar as despesas operacionais. Então, para o primeiro trimestre, a despesa operacional é no valor de 107.107. Então, menos 107.107 reais. E aí vai dar quanto, Daniel? Deu 184.143. 143. E em cima desse lucro, porque isso aí é o lucro antes do imposto de renda. Então, como é que é a mesma estrutura da DRE? Eu pego o meu faturamento, que é como a gente conhece hoje, normalmente a gente chama o faturamento de apurado. Então, eu pego o meu faturamento e desse faturamento não é o meu lucro. Então, a primeira coisa que eu tenho que diminuir do meu faturamento é o custo. Se for comércio, o custo da mercadoria vendida. Se for indústria, o custo do produto industrializado. E se for serviço, o custo do produto do serviço. Eu vou encontrar um lucro bruto. Em cima desse lucro Professora, bruto, oi, pode falar. é, trazendo para nossa realidade, o que a maioria das pessoas, sempre a gente fala isso em sala, que a maioria das coisas que a gente erra e peca para chegar aí ao custo do produto, é que nessas despesas a gente não coloca tudo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas vão para o Moda Center e voltam, aí não coloca a gasolina como despesa. Só para a gente entender, seria isso aí, né, que entra em despesas, em custos, Isso. As relacionado. despesas é tudo aquilo que sai da parte de produção do produto, se for uma indústria, por exemplo. Então, todos os gastos com a parte administrativa, comercial e de vendas são despesas.
Então, todos os gastos que a gente tem, até mesmo o tempo que se despende, por exemplo, para ir até o Moda Center. Então, assim, eu vou ao Moda Center, então eu gasto combustível para chegar lá, ou eu pago algum transporte. O tempo que eu fico lá, ele tem que ser de alguma forma contabilizado, porque está me gerando uma despesa, né? Eu poderia voltar e estar nas as minhas atividades. Só que essa Aí questão do tempo é mais difícil. essa é a dor de cabeça do real e presumido, porque tem que ser tudo ali minucioso, né, professor? Não pode Isso. deixar isso nada. Porque a Eu grande. conheço um, Sim, pode falar. eu conheço um dono de uma marca conhecida aqui na cidade e que ele fechou porque disse que não estava conseguindo mais, que era muita burocracia. Disse que até a linha tinha que dividir para produzir a cueca, tinha que dividir o rolo de linha todinho para cada cueca, a energia gasta em watts para cada cueca, aí ele disse que não estava conseguindo mais dar conta, aí fechou. A, É o custo indireto, né? Esse custo indireto de fabricação, ele é muito difícil, porque ele tem que ser rateado. Eu acredito que vocês tenham visto com o Diego a questão de fazer o rateamento do custo. foi, Então, é muito difícil você ter esse controle, né? Esse controle gigantesco, assim. E trabalhar com lucro real requer muito isso, requer muito o controle. Por isso que é tão difícil de você trabalhar dentro desse regime tributário, porque ele é muito minucioso. O governo ele vai tributar em cima do que realmente a empresa tem, diferente do presumido. O presumido, a empresa vai achar uma base de cálculo e presumir que aquele vai ser o lucro. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas o lucro real é de fato o lucro real. Então, para um empresário chegar só aqui, nesse lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, é muito difícil. A questão do custo das despesas, elas têm que ser minuciosamente anotadas. Eu geralmente digo que é quando a gente vai fazer um planejamento tributário nosso, das nossas despesas. Então, às vezes, a gente sai para lanchar, e aí, por exemplo, leva R$ 50. E é muito comum a gente voltar, às vezes, sem o dinheiro e nem se dar conta de onde foi que a gente gastou. Porque às vezes você compra, uma bala tem que ser anotada, uma mínima bala que você compra tem que ser anotada, e você não consegue anotar tudo. Funciona assim com o custo da linha. Para você acompanhar é muito complexo. Na produção, geralmente só se consegue através de células. Você vai dividir a produção em célula e vai tentar analisar o gasto daquela célula para ver as demais, como é que estão indo. É bem complexo, tem que ser bem acompanhado. Eu acho que onde Ivânia trabalha deve ser assim. Eu não sei se é produção ou se é comércio, mas se for produção é bem mais complexo. Aí, quando nós chegamos aqui no lucro antes do imposto de renda, o que é feito? Eu vou pegar 15%, que é a alíquota do imposto de renda, e vou multiplicar esses 15% sobre o meu lucro antes do imposto de renda. Que vai dar quanto aqui, Daniel? 15% de 184 mil. Eu vou deixar o cálculozinho aqui feito. 184.143 vezes 15%. Vai dar quanto aí, Daniel? dá 27.621,45. Pronto. Isso aqui é o valor do imposto de renda. Deixa eu colocar aqui em negrito para facilitar. Pronto. Em cima desse lucro, a gente também vai colocar agora 9%, que é para a contribuição social. Então, vamos lá. 184.143 vezes 9%.
Essas alíquotas, elas não mudam. Então, já são alíquotas básicas. 15% para o imposto de renda e os 10% adicional do que ultrapassar o limite de 20 mil no mês, 60 mil no trimestre e 240 mil no ano. E 9% da contribuição social, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido. Então, as alíquotas não alteram do imposto de renda nem da contribuição social. Onde vai haver alteração é apenas no PIS e na COFINS. E Quer dizer que aí, aquela regra dos 20 mil vai para os dois, né, professora? isso, a regra dos 20 mil vale para os No dois. outro exercício Hum, só foi em um por conta do valor, né? isso, Isso só foi presumido, parece. isso. Porque o que é que acontece? Essa regra do acréscimo dos 10% é uma regra, é um regulamento do imposto de renda. Então, é um regulamento do próprio tributo. Então, independente da tributação, do regime tributário, aliás, se for lucro real ou se for lucro presumido, vai continuar com os 15% e o lucro que ultrapassar 20 mil mensal, mais 10%. No trimestre, 60 mil, mais 10%. E no ano, 240 mil, mais 10%. Porque isso acompanha o regulamento do imposto de renda. Como eu comentei com vocês nas outras aulas, cada tributo tem um regulamento específico. Então, existe, para vocês terem uma ideia, existe um curso de pós-graduação só para o ICMS. Então, cada tributo tem um regulamento, ele é muito específico. Então, é muito difícil um contador ou um administrador dominar todo o regulamento dos tributos. Tem que trabalhar como os advogados, sempre com o regulamento ali próximo, impresso, e ainda acompanhar as alterações. Porque conforme vai alterando as regras, aí você vai alterando o cálculo, mas os 10% permanece. E aí, Daniel, dá quanto aqui? 184 mil vezes 9%. Deu 16.572,87. Pronto, vou colocar negrita aqui. No adicional eu errei de novo, porque eu esqueci da regra. Esqueceu dos 10%, né? É muito comum Eu esquecer. coloquei sobre o lucro, professora, mas aí é sobre o que passar do. Exatamente. Porque não é Isso. 20 mil no mês? Então, no trimestre, como são 3 meses, vai para Certo, 60. certo. Se fosse no Ah, semestre, ia para 120. Então, o que vocês nunca podem esquecer é fazer a conta mensal. É a forma mais fácil de entender. Então, por mês, eu tenho que tributar 15% do imposto de renda. O que passar do limite de 20 mil reais, eu vou tributar mais 10. Porque quando vocês aprendem por mês, aí a gente só vai multiplicar por trimestre, por semestre, anual. Aí no aqui, o caso que é é do que lucro, né? Não do imposto, né, professora? Não, é do lucro, desse lucro aqui, ó. Desse lucro antes do imposto de Antes renda. do imposto de renda. Isso, dessa base de cálculo. A mesma base de cálculo para os 15% é a mesma base de cálculo para os 10%. Só que aí a gente vai diminuir a base de isenção, porque até 20 mil mensal, a empresa está isenta desse adicional de 10% do imposto de renda. Aí, como é que a gente faz o cálculo aqui? Como foi no trimestre o lucro de R$ 184.143, quanto é que a gente vai diminuir aqui no trimestre? 60 mil. Né? Então, aqui vai ser menos 60 mil, que vai dar igual a quanto? Vai me ajudando aí, Daniel. Vezes. Filha, Oi, eu não entendi esses 60 mil, de onde foi que você tirou?
assim, o adicional do imposto de renda. Lembra lá no exercício da semana passada que a gente fez os cálculos mensal? Aí quando a gente chegava aqui nesse lucro, o que passasse de 20 mil, a gente ia diminuir e ia tributar mais 10%. Lembra dessa parte? Mais ou menos. Mas eu vou lembrar, depois eu vou rever o material. Não, a gente volta. Não se preocupe, não. Deixa eu só. Eu acho que é porque daqui eu não consigo voltar. Peraí, deixa eu voltar. Eu queria colocar aqui a observação. Mas é assim. Lá no imposto de renda, diz que, no regulamento do imposto de renda, que a empresa, o lucro antes do imposto de renda, porque a empresa chegar nesse valor aqui, eu tenho que aplicar a alíquota de 15% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. Certo. Só que o regulamento do imposto de renda fala que se esse lucro ultrapassar 20 mil reais, o que passar dos 20 mil reais, eu tenho que tributar ainda mais 10% só para o imposto de renda. Então, lá Certo. no outro exercício, como a gente fez mensal, então o que é que acontecia? Tinha meses de dar, por exemplo, 28 mil reais. Então, em cima dos 28 mil reais, eu fazia 15%, eu colocava 15% para o imposto de renda, e em cima dos 28 mil reais, eu colocava 9% para a contribuição social. Só que esses 8 mil reais não ultrapassou a faixa de isenção de 20 mil? Sim. Então, a gente pega os 8 mil, 28 mil menos os 20 mil, que é a faixa de isenção, sobra 8 mil. Em cima desses 8 mil, a gente ainda vai tributar mais 10%. Na Certo. prática, é uma tributação muito pesada para a empresa, se a gente for olhar a nível de tributação mesmo. Por quê? Ela está pagando mais ou menos 25% de imposto de renda. Pelo menos em 8 mil reais, ela está pagando 25%. Porque em cima dos 28 eu não já tirei 15? Sim. Aí em cima dos 8 eu ainda vou tirar mais 10. Então, Sim. fica muito pesado para a empresa. Isso aí Verdade. foi mensal. Só que no trimestre, a gente não está falando de 3 meses? Ainda Sim. tem o lucro real trimestral e anual, né? Então, no Uhum. trimestre, a gente está falando de 3 meses. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar o faturamento dos 3 meses. Vai tirar os custos, aí vai achar um É, lucro bruto. pode se pintar com É porque o ele microfone fica em central está ele, aberto. Em cima do brilhante lucro bruto, plastisol. eu vou tirar as despesas. E aí, quando eu tiro as despesas, eu acho o lucro antes do imposto de renda. Então, em cima desse lucro, o trimestre, se mensal, eu tenho a faixa de isenção de 20 mil. Então, 20 mil por mês, no trimestre, eu vou ter uma faixa de isenção de 60 mil. Esses 60 mil 20 foi mil, 20 mil por mês multiplicado por 3, que foi o 3. trimestre. Se fosse no semestre, a gente pegava os 20 mil e multiplicava por 6. Então, o que ultrapassasse 120 mil no semestre, eu já ia tributar mais 10%. E Eu ao estava ano, imaginando hum, essa conta de 8 mil. Eu digo, 8 mil vezes 3, 2.400. Onde é que ela tirou esses 60? Mas eu entendi agora. é porque são muitos números, Andresa. Eu estava acompanhando. Quando chegou nos 60, eu digo, não sei de onde foi que ela tirou esses 60 mil, mas eu entendi. Mas a ideia é essa, me parem, me parem. Hoje é o dia para a gente tirar todas as dúvidas. Podem ir me parando. Aí você sempre vai Professora, ter a base de 20 mil. Oi, pode falar. é, uma dúvida. Sério. O, a Receita, ela tem que saber previamente qual modelo você vai usar
se é mensal ou trimestral ou semestral. Isso. O regime tributário, você tem que optar qual é a forma que você vai fazer essa apuração. Se você vai fazer a apuração mensal, trimestral ou anual. Essa apuração a nível de informação contábil, de informação acessória, para enviar para o fisco. Mas pode ser trimestral a questão do balanço patrimonial e da DRE para o fisco e a empresa fazer esse acompanhamento mensal. Não tem nenhum problema. Como também pode ser mensal, ele vai dar mais trabalho. Mas assim, mensal você vai ter um acompanhamento melhor, porque todos os meses você vai ter um balanço e uma DRE. Então fica mais fácil de acompanhar. E também, Entendi. como é o lucro real em si, é mais fácil de você acompanhar o que realmente a empresa está tendo de lucro dentro daquele mês. Entendi. Tô corrigindo aqui, Obrigado. Vera, consegui já. Corrija, vá corrigindo. E podem me perguntando também, não tem problema não. Eu gosto que perguntem mesmo. E aí vocês ficam com essa ideia de que o que passar de 20 mil mensal, eu vou colocar mais 10%. Não esqueçam essa regra. Porque quando for no trimestre, aí eu vou pegar os 20 mil, que é mensal, multiplico por 3, acho o valor de 60 mil. Então, estou fazendo o cálculo no trimestre, o que ultrapassar 60 mil, eu já vou colocar mais 10%. E aí, já fez essa parte, Daniel? Ou eu faço o cálculo aqui? Tá 12.414,30. 12 mil. Não, peraí, deixa eu fazer esses 184 aqui, Menos menos 60, né? 60. Dá quanto aí, Daniel? Para mim colocar aqui, acompanhar aqui. Aqui porque eu fiz direto no Eita, Excel. não. Deu Então eu valor. faço Mas aqui. deixa eu fazer. É 164, 143. 184. 124.143. Quanto, Andresa? 124.143. A senhora mudar a vírgula ali, né, Andresa? Né? A gente nem se... Os Ninguém, 12.414,30. ninguém se tocou, É, Daniel. 10%. É Pronto. muita Esse informação. valor, aí agora a gente vai multiplicar vezes 10%. E aí agora vai dar o seu valorzinho lá, Daniel. Que 12 é, mil, 12.414,30. pronto. Esse é o valor do adicional. Deixa eu ver se o eu governo coloco ganha só muito ele. dinheiro. Muito, muito dinheiro. É por isso que eu Uhum. fico indignada quando o governo diz que não tem dinheiro. É muito dinheiro. Olha, Uhum. imagine uma empresa tributada pelo lucro real. Lógico que a gente entende que tem um faturamento muito alto para estar enquadrada nesse regime tributário. Mas ela tem um custo muito alto. Ela tem uma despesa muito alta também. Você viu que o governo vai tributar lucros e dividendos? Acho que foi ontem, foi que Paulo Guedes falou. Foi Mais isso mesmo. dinheiro. Porque os dividendos, eles não são tributados, né? Eles são Hum. isentos. Por isso que há aquela... Lá no início da aula eu até comentei isso com vocês. Ao invés da empresa tirar um prolabore muito alto dos seus sócios e ser tributado em cima desse prolabore, porque aí tem um desconto para o INSS, uma forma de planejamento tributário é tirar um prolabore menor e pegar essa outra parte e colocar nos dividendos, porque os dividendos são isentos da tributação. Até então, eram isentos de tributação. Então, Paulo Guedes, no seu plano de economia, ele percebeu isso, que geralmente são as grandes empresas que têm muita divisão de dividendos. Então, estava ficando muito dinheiro nos dividendos
E aí é uma forma dele querer meio que pressionar essas empresas a tributar ou no Prolabore ou ele vai cobrar lá dos dividendos. Professora, Oi. tem uma colocação que Jacques colocou no grupo da gente aqui de investimento. Eu posso ler para a senhora? Aí você tem uma Certo. ideia melhor contábil. Ele colocou assim, sobre esse assunto que a gente está tratando. Pensando de forma técnica e contábil, é melhor tributar o lucro do que aumentar a tributação sobre a receita, faturamento. Contabilmente falando, tem como distribuir dinheiro para os sócios sem chamar de lucros. Já no faturamento, não tem como mexer muito, dependendo da operação, e pensando em empresa, em bolsa, aí é que não pode mesmo. Ele fez essa colocação. É, exatamente. Porque no faturamento não tem como a empresa esconder, né? O faturamento, de fato, a empresa acompanha. Não tem como ela esconder esse faturamento. Ela compra, ela vende com nota, então, assim, automaticamente a Receita já tem esses dados. Consegue burlar a lei? Consegue, até por um período de tempo. Não sei se vocês viram hoje que o dono da Ricardo Eletro e as filhas foram presos por sonegação fiscal. Então, Vi a assim, reportagem. é o faturamento. É o faturamento. A Receita, ela acompanha o faturamento. Então, tem empresas que conseguem burlar a lei, porque a gente sabe que tem um jeitinho brasileiro para tudo. Mas tem que ter muito cuidado com o faturamento. Então, para o governo, é mais fácil tributar sobre o lucro. O dividendo é um lucro. É um lucro que não tinha tributação. E agora é um lucro que vai passar a ter a tributação. Tá fechando o cerco. Exatamente. É Porque aquela historinha. Todo esse dinheiro que está saindo, todos esses auxílios, esses benefícios que estão saindo do governo durante a pandemia, vai voltar para o governo dos nossos bolsos de alguma forma. De alguma forma vai voltar. Né? Então, eles estão arrumando meios de tributar. E aí, se eles forem para essa parte de tributação, principalmente dos dividendos, eles vão conseguir muito, arrecadar muito. Porque as empresas do lucro real, elas têm um faturamento muito alto. E, consequentemente, elas têm um lucro muito alto também. E aí, para o PIS, né? Então, ó, só fazendo uma conta aqui, só de imposto de renda, para a empresa pagou aqui só nesse trimestre, 27.621,45 dos 15%, mais o adicional, 12.414,30. Então, só de imposto de renda nesse trimestre foi R$ 40.035,75. Só o imposto de renda. Então, você vê um faturamento de 450 mil, aí imagina que a empresa tá, muito boa, né? O lucro, mas aí quando você vai tirando, é que você percebe que é muito gasto. A tributação é muito alta. Então, se a empresa não tiver muito custo e muita despesa para diminuir esse lucro, ela vai ser uma empresa que vai pagar muito tributo. Então, ela não consegue se manter. Porque se ela tiver um bom faturamento, mas ela comprovar um custo alto e uma despesa alta, quando ela chegar aqui, ó, nessa faixa de lucro de 184 mil, ela vai ter um lucro muito pequeno. Então, em cima desse lucro pequeno, é que o governo vai tributar. Agora, só que no lucro real, tudo tem que ser comprovado. Tem que ser tudo bem quanto menor, comprovado. melhor aí, né, pessoal? Não cabe maquiar no lucro real. Não por muito tempo. Não cabe. E aí, para o PIS? Como é que funciona o PIS? O PIS, eu ainda coloquei aqui como observação.
O imposto de renda e a contribuição social, eles vão incidir sobre o lucro. Agora, o PIS e a COFINS é sobre o faturamento. Vocês não podem confundir essa diferença. Para, de repente, não fazer 165 em cima de 184.143. Então, o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, o cálculo. O PIS e a COFINS sobre o faturamento. Então, aqui, nesse caso, vai ser o faturamento trimestral de 450 mil vezes 1,65%. Vai dar quanto aí, Daniel? Já fez essa parte? 7.425. Eu tinha feito sobre o lucro também, mas corrigi agora. E feito sobre o lucro também, né? Tem que ter Uhum. cuidado. Porque é muito fácil Vai pagar mais imposto. de confundir e vai pagar mais imposto. Então, existe essa diferença ainda. Se a nossa reunião cair, a gente volta, viu? Eu abro outra aqui. Tá faltando menos de 1 minuto. A mesma coisa vai ser para COFINS. 450 mil, que é o faturamento, só que agora vezes 7,60%. Que vai dar igual a quanto aí, Daniel? Deu 34.200. Pronto. Isso é o valor da COFINS. A outra linha veio para cá. Pronto.